Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. Meio-dia e 3, olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos aos destaques desta segunda-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Goiás registra 2.100 novos casos de Covid neste domingo. Covid, juiz autoriza a colação antecipada de 51 estudantes de medicina. Pagamento irregular do auxílio emergencial de R$300 pode chegar a 808 milhões, é o que aponta o CGU. Queiroga diz que o Ministério está discutindo a 4ª dose da vacina contra a Covid. Estados receberão doses para vacinas para todas as crianças com Covid até o dia 15. Uma aposta de Belo Horizonte leva a mega-sena de R$26 milhões. Polícia Federal apreende documentos e chaves de carros em casa de médico suspeito de golpes. Turista denuncia policiais civis de Goiás por extorsão de bitcoins avaliados em quase R$1 milhão. Brasil identifica 2 casos da variante Omicron BA2. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Meio-dia e 4, olá, uma ótima tarde para você, sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira, 7 de fevereiro, início de semana, aqui do Jornal do Meio-Dia. Em entrevista na manhã de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a área técnica tem discutido a 4ª dose das vacinas contra a Covid, mas que avalia que ainda não é o momento para a aplicação aqui no Brasil. A área técnica tem discutido isso. A secretária Rosana conversou comigo na sexta-feira passada e disse que o grupo ainda não avalia aplicar essa 4ª dose no momento, mas na prática seria a dose de 2022, é o que afirmou o ministro. Queiroga, Daliana, também assumiu que há um aumento no número de casos da Covid-19 e uma maior pressão no sistema de saúde. Na última quinta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz informou que entre 24 e 31 de janeiro, 8 estados e o Distrito Federal estavam com ocupação crítica nos leitos de UTI. As vacinas, no entanto, têm se mostrado a saída mais segura no combate a todas as variantes do coronavírus. No início de dezembro, as farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram na quarta-feira que a aplicação de 3 doses da vacina delas aumenta em até 25 vezes os anticorpos que neutralizam a Omicron, na comparação com a aplicação de 2 doses. Um outro estudo preliminar indicou que as 2 doses evitam casos graves nos contaminados com a variante nova e que na prevenção de infecções, a eficiência da vacina é menor do que a constatada contra a versão original do coronavírus. E depois de ter sido suspenso pela grande quantidade de acessos, o sistema Valores a Receber será retomado no dia 14 de fevereiro, segundo o Banco Central. A ferramenta permite a consulta de valores esquecidos por cidadãos em bancos e instituições financeiras, que vão devolver até R$8 bilhões. Os valores respondem a diversas situações: conta correntes ou poupanças encerradas com saldo positivo, cobranças indevidas por parte dos bancos, recursos não resgatados, entre outras. Tanto pessoas físicas como jurídicas poderão consultar se possuem valores a receber. E aqui em Goiás, o estado registrou 2.179 novos casos de Covid-19 nesse domingo. Ao todo, são 1.069.858 ocorrências da doença em território goiano desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Ainda segundo a pasta, 4 mortes provocadas pela doença também foram confirmadas neste domingo. Com isso, Goiás chegou a 25.192 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Em Goiás, 5.349.612 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. Já em relação à segunda dose e dose única, o imunizante foi recebido por 4.571.910 pessoas.
Esses dados ainda são preliminares. Em meio à nova onda de casos de Covid-19 em Goiás, 51 estudantes do curso de medicina conseguiram na Justiça uma autorização para colação de grau antecipada em Rio Verde, no sudoeste goiano, a 233 quilômetros da capital. Com a recente decisão, eles vão poder fazer os seus registros no Conselho Profissional para que possam atuar no combate à pandemia. A decisão é do juiz Márcio Marrone Xavier, da Vara das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental. No processo, o magistrado atendeu a pedido dos estudantes de medicina da Unirv, a Universidade de Rio Verde, que havia negado o pedido deles administrativamente. Depois de terem pedido negado pela instituição de ensino, os estudantes recorreram ao judiciário. Eles destacaram que o governo estabeleceu medidas para permitir a maior seleção de médicos que pudessem se interessar para auxiliar no tratamento de pessoas que testaram positivo para a doença. Na ação judicial, Daliano, os concluintes do curso citaram a Lei 14.040/20, estendida pela Lei 14.218/21, que permitiu a antecipação da colação de grau de estudantes de medicina matriculados no último período e que preencheram 75% da carga horária do internato. E no esporte, nesse fim de semana, mais 2 novas etapas foram realizadas nos Jogos Abertos de Goiás. Foi a vez das cidades de Catalão e Goianésia receberem a disputa de 4 modalidades entre homens e mulheres, que alcançaram vagas nas finais. No total, 28 municípios participaram em futsal, vôlei, handebol e basquete. Nessa fase regional, os campeões de cada modalidade avançam para a fase estadual, que será realizada em Goiânia entre os dias 9 e 13 de março. Em Catalão, o destaque foi a cidade de Tumbiara, que conquistou títulos no basquete masculino, no vôlei e no handebol entre as mulheres. Caldas Novas foi campeã no basquete feminino e vôlei masculino. Gorumbaíba no futsal masculino, Golvelândia no futsal feminino e Goiandiana no handebol masculino também faturaram a medalha de ouro e carimbaram a passagem para Goiânia. Itapaci se destacou na regional de Goianésia com 3 títulos no handebol feminino e masculino e no vôlei masculino. Presente nas 8 disputas, Porangatu conquistou futsal feminino e basquete feminino. Além disso, também tivemos títulos de Mozarlândia no basquete masculino, São Miguel do Araguaia no vôlei feminino e Araguapaz no futsal masculino. A fase regional terá as 2 últimas etapas no próximo fim de semana, entre os dias 10 e 12 de fevereiro, nas cidades de Posse e Rio Verde, onde serão conhecidos todos os finalistas da fase estadual. E Morrinhos e Goiás fizeram um jogo bastante movimentado e empataram em 1-1 no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos, neste domingo. Nicolas abriu o placar para o Esmeraldino no primeiro tempo. Roniel, na etapa final, deixou tudo igual para o time da casa. O Goiás acertou a trave 3 vezes ao longo da partida. Com o resultado, as 2 equipes chegaram a 5 pontos. O Goiás está em segundo no Grupo A e o Morrinhos é o 4º atrás da Jataiense. E no agronegócio, a segunda-feira começou com os preços futuros operando positivamente na Bolsa Brasileira. As principais cotações registravam flutuações na faixa entre R$ 89 e R$ 97 por volta de R$ 9,15. O vencimento março 22 era cotado R$ 97,05, com elevação de 0,31. O maio 22 valia R$ 94,70. O julho 22 era negociado a R$ 90,16 e o setembro 22 tinha um valor de R$ 89,50, um ganho de 0,35%. Para o analista de mercado da Brandalize Consulte, Vlamir Brandalize, o mercado da Bolsa Brasileira está acomodado depois de bater os R$100. Ele chegou ao topo e agora está tentando se segurar perto do topo, é o que diz ele. Brandalize acrescentou ainda que nos próximos dias vai haver mais colheitas no sul e no sudeste e isso deve aumentar a oferta do milho nas próximas 2 semanas e dar mais um pouco de calmaria no curto prazo do milho. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje voltam as aulas presenciais. Algumas coisas preocupam estudantes. Ontem eu fui procurado por um grupo de estudantes da Universidade Federal de Brasília que, não querendo correr risco, né, vão chegar lá sem o tal passaporte de vacina e dizem que não vão ter acesso às aulas. Me perguntaram o que fazer. Eu digo, olha, contratem um advogado e entrem na justiça, né, porque a linha 1 do artigo 206 da Constituição, eu vou ler aqui um resuminho dela, né, diz que há
igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso é imposto pela Constituição. Assim como a linha 15 do artigo 5º, que fala em livre locomoção em todo o território nacional, sem armas, em tempos de paz, né? Então, acho que é isso. Agora, incrível é que estão institucionalizando o denuncismo. Que vergonha, né? Que caia a vergonha sobre nós. Eu vejo, tomara que não seja verdade, mas o pessoal se queixando que na Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, quem entrar lá sem ser vacinado pode ser denunciado à Polícia Federal. Imagina se a Polícia Federal agora vai cuidar disso, né? É o cúmulo. Por falar em Polícia Federal, né, saiu aquele inquérito da delegada requisitada por Alexandre de Moraes, dizendo que Bolsonaro cometeu crime por divulgar dados sigilosos. Eu queria lembrar o seguinte, que a Lei 12.527 dá 3 classificações para o sigilo: reservado, secreto e ultra-secreto. E a Resolução 215, né, diz que isso está valendo no Poder Judiciário também. Não tem essa classificação nem de reservado, nem de secreto, nem de ultra-secreto. Não tem nos papéis. Então não adianta insistir nisso, né? Agora, a grande pergunta que fica é: por que esconder, num ano eleitoral, fragilidades que os hackers descobriram em 2018 nos computadores do TSE? Por quê? Já faz 3 anos que aconteceu. Então, está na hora de divulgar as conclusões. Por que o sigilo, né? Que tipo de pressões estão sofrendo para não divulgar? O que está acontecendo? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante de prestar contas ao patrão, que é o cidadão, que é o eleitor, que é o pagador de impostos. Bom, falar em pagar imposto, né? Os nossos impostos estão ficando no Brasil agora. Não vão mais para Cuba, nem para Venezuela, né? E aí, por causa disso, consegue-se transpor o São Francisco. Amanhã o presidente vai estar em Salgueiro, Pernambuco, depois vai estar em Jati, no Ceará, e depois de amanhã em Jardim da Piranhas e Jucurutu, né? Porque é lá a represa no rio Piranhas, na barragem Oiticica, né? E vai ligar a chuva, a água da chuva que caiu nas nascentes do São Francisco, em Minas, essa água vai chegar ao Rio Grande do Norte. Vai ser naturalizada a água mineira, vai ser naturalizada potiguar. Ou seja, dá para fazer, basta não roubar, né? Dá até para dar 33% de aumento para os professores, 1.700.000 professores, desde que não se roube. Agora, o roubo, a corrupção, não dá para a gente esquecer, foi estimulado no momento em que anulam-se condenações da Lava Jato. É um estímulo a continuar, né? Continuar metendo a mão no dinheiro, no suado dinheiro dos nossos impostos. Vejam só uma coisinha que eu descobri no sábado, quando centrais sindicais se mobilizaram para fazer barulho pelo, eu diria, linchamento daquele congolês lá no Rio, né? No Rio tem 9 homicídios por dia, pegaram esse. Eu disse, mas por quê, né? Aí caiu a ficha. É porque despencou o número de homicídios, né? E isso é um número favorável ao governo. Então, pegaram esse homicídio, que teve uma certa repercussão, porque a vítima é estrangeira, né? Aí fizeram o barulho todo, né? Todo homicídio deve ser condenado, esse também, né? Que ele foi agredido a pauladas lá, alguma questão deles lá, né? E é condenável, sem dúvida, né? Agora, também é condenável o aproveitamento político de uma morte, de uma vítima. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento
O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Meio-dia e 18 aqui no Jornal do Meio-Dia. Já voltamos no próximo bloco, destacando para você que uma aposta de Belo Horizonte levou sozinho o prêmio da Mega Sena de 26 bilhões de reais. Polícia Federal apreende documentos e chaves de carros em casa de médico suspeito de golpes. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes destas e outras notícias aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:21, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa segunda. E até o dia 30 de junho de 2022 estão abertas as inscrições para o alistamento militar. Jovens brasileiros do sexo masculino que completarem 18 anos em 2022 devem se inscrever exclusivamente por meio do site de alistamento militar. No Brasil, o alistamento é obrigatório e quem não se alistar pode ter uma série de problemas. Para a inscrição online, Daniana, é necessário ter em mãos o CPF, carteira de identidade ou carteira de trabalho, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato deve imprimir o seu certificado de alistamento militar para a comprovação de sua inscrição junto às Forças Armadas. O acesso é feito com o número do CPF e a senha criada no momento do cadastro. Para quem não tem acesso ao computador pessoal, a inscrição pode ser feita por um telefone celular, instalando o aplicativo do alistamento, disponível para os sistemas Android e iOS. A documentação é a mesma para ambos os casos. Há casos em que o alistamento só pode ser feito presencialmente. Uma delas é a de jovens que forem arrimo de família, ou seja, o único responsável pelo sustento da família. Nessa situação, é necessário apresentar um requerimento pedindo dispensa de incorporação e também apresentar documentos que comprovem essa condição. E o concurso 2.451 da Mega Sena teve apenas um ganhador. A aposta foi feita em Belo Horizonte. As 6 dezenas foram sorteadas ontem à noite no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. O apostador vai levar um prêmio de 26 milhões de reais, 422.347. Os números sorteados foram 13, 26, 31, 46, 51 e 60. A Quinda teve 60 ganhadores com prêmio individual de R$55.490. Acertaram 4 números, 4.536 apostadores que receberão cada um R$1.048,57. As apostas da Mega Sena podem ser feitas até às 19 horas horário de Brasília do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples de 6 números custa R$4,50. O prêmio estimado para o próximo sorteio, que vai ocorrer na quarta-feira, é de R$3 milhões. E a Polícia Federal de Barra do Garças cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um médico em Goiânia. A corporação levou vários documentos e chaves de carros para serem periciados sob a suspeita de que ele faça parte de um esquema que aplica golpes em financiamentos de veículos. O nome do médico não foi divulgado, mas o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, CREMEGO, disse que a forma de atuação do profissional não exige cadastro no órgão e que ele de fato não teria esse registro, por isso não comentariam o caso. As apreensões foram realizadas na casa do médico no sábado. Segundo a Polícia Federal, os documentos e chaves reforçam a suspeita de que ele orquestra golpes em financiamentos. Uma moto que teria sido entregue a um comprador horas antes também foi levada para ser avaliada. Segundo a corporação, as investigações continuam para apurar a atuação do médico no esquema e descobrir se há outras pessoas envolvidas. Jornal do Meio-Dia.
Governo de Goiás oferta 18 mil vagas em cursos de capacitação em todas as regiões do estado. Vamos conferir os detalhes desta matéria com Osana Alves. A Secretaria de Estado da Retomada fechou uma parceria com a Universidade Federal de Goiás para ofertar 18 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação e qualificação em todas as regiões de Goiás. Os cursos serão realizados na rede de colégios tecnológicos de Goiás, os COTECs, com duração que varia entre 40 e 240 horas. As inscrições vão até 29 de março pelo site www.cotec.org.br. Podem participar pessoas acima de 16 anos com ensino fundamental completo. Os colégios tecnológicos de Goiás estão presentes em 16 municípios, ofertando cursos voltados à realidade e vocação produtiva de cada região. Os interessados podem optar por cursos em formação presencial ou online, com aulas ministradas ao vivo pela internet. De Goiânia, Osana Alves. E no esporte, o clássico entre o Flamengo e o Fluminense, disputado na tarde desse domingo no Newton Santos, teve tudo o que um jogo desse tamanho costuma ter: nervosismo, tensão, provocação, faltas duras, brigas, confusão e gol quase no fim da partida. Apesar de o rubro-negro ter criado as melhores oportunidades, o VAR anulou um pênalti marcado para o Flamengo e um gol anotado por Gabigol por impedimento. Foi o Fluminense que saiu com os 3 pontos do duelo, graças a um gol de Arias aos 43 do segundo tempo. Essa foi a terceira vitória do Fluminense nos últimos 3 jogos contra o rival carioca. Com a vitória, o Fluminense pula para a segunda posição do Campeonato Carioca, chegando aos 9 pontos, atrás apenas do Vasco. Já o Flamengo cai para a 4ª posição, permanecendo com 7 pontos. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Audax na quinta-feira e o Fluminense faz o clássico contra o Botafogo na sexta. E o Ipiranga é o novo líder do Campeonato Gaúcho. O time de Erechim venceu o confronto direto pela liderança contra o Internacional por 3-1 neste sábado e assumiu o topo da tabela. O duelo válido pela 4ª rodada do estadual aumentou ainda mais o tabu do Inter no estádio Colosso da Lagoa. Com o resultado desse sábado, o Ipiranga manteve uma escrita que já dura 30 anos, tempo que o clube não perde para o Inter em Erechim. Agora são 8 jogos de tabu, com 5 vitórias do Ipiranga e 3 empates. Essa é também a primeira vez no estadual que o Ipiranga marca 3 gols no Inter na mesma partida. Novo líder, o time do Ipiranga chegou a 9 pontos em 12 disputados, com 3 vitórias e 1 derrota em 4 jogos. Já o Inter segue com os mesmos 7 pontos do início da rodada, empatado em número de pontos com o Grêmio. Com os critérios de desempate, o time de Alexander Medina cai para a 3ª posição. E no agronegócio, a segunda-feira começou com preços futuros operando positivamente na Bolsa Brasileira. As principais cotações registravam flutuações na faixa entre R$ 89 e R$ 97 por volta de 9,15. O vencimento março 22 era cotado a 97,5, uma elevação de 0,31. O maio 22 valia 94,70. O julho 22 era negociado por R$ 90,16. E o setembro 22 tinha um valor de R$ 89,50, um ganho de 0,35%. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, o mercado brasileiro e a bolsa estão acomodadas já depois de bater os R$100. Brandalize acrescentou que nos próximos dias, com a oferta do milho acontecendo com o avanço das colheitas, deve haver mais prazo e calmaria no mercado do milho aqui no Brasil. E com a estratégia de aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19 e facilitar o acesso de moradores à imunização, o carro da vacina vai circular nos locais de maior movimentação de pessoas, bem como nos bairros mais distantes e em regiões de difícil acesso de mineiros. A vacinação será destinada apenas para a população adulta e adolescentes de 12 anos acima. Essa condição, Daliana, se baseia nas normativas emitidas pelo Ministério da Saúde, que ainda não permite a vacinação de crianças de 5 a 11 anos fora das unidades básicas de saúde. A estratégia chega num determinado momento de aumento de casos em nível local e mundial. Dessa forma, se faz necessário o reforço das estratégias de controle da doença. E a vacinação contra a Covid-19 se configura em uma medida de extrema importância. O carro hoje está no Jardim das Perobeiras, em frente ao BS Oswaldo José de Souza, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Jornal do Meio-Dia. 12:29. Você sempre deve ouvir falar sobre taxa Selic e alta e baixa da inflação.
Mas o que isso significa? O assunto é complicado, mas um especialista vai explicar agora no meio-dia esses temas da nossa economia. Vamos conferir nessa matéria de Andressa Calassi. Todo mundo, em algum momento da vida, já deve ter ouvido falar em taxa Selic e sobre a alta ou baixa na inflação. Mas você sabe o que significa essas duas palavras? A cada 45 dias eles se reúnem, fazem uma análise do cenário econômico atual e decidem qual que vai ser a taxa básica de juros para aquele ano. Então, a cada 45 dias se reúnem e eles podem manter a taxa, reduzir ou aumentar. Os valores da taxa são decididos de acordo com a inflação, que é o aumento dos preços dos produtos. Aí que entra a Selic. Se os valores desses produtos estiverem muito altos nos comércios, a taxa Selic sobe para frear o consumo e diminuir a inflação. Agora que você entendeu a importância da taxa Selic e da inflação para a economia da sociedade, se segure porque tem notícia ruim. O Copom anunciou nesta semana um aumento de 1,5% na taxa, ou seja, a inflação subiu e para controlar esse crescimento foi necessário elevar a taxa Selic. E agora, empréstimos, financiamentos e até compras do dia a dia vão ficar com os juros mais caros. Bom, quando a taxa Selic está baixa é menor porque os preços ficam mais baratos, as coisas ficam mais baratas. O investimento das empresas é menor, o investimento dos bancos, o investimento em cadernetas, tesouro direto, renda fixa. Então, assim, a taxa, dependendo do segmento, né? Se você faz um investimento em taxa Selic, numa renda fixa, você vai ter uma rentabilidade maior. A gente falando aqui de preço do arroz, feijão, combustível. Então, se a taxa Selic está mais baixa, o preço do serviço ou do produto é mais baixo. Então, fica melhor para nós aqui, né, comprarmos. Quando a taxa Selic aumenta, automaticamente o preço desses produtos e serviços, a pessoa vai consumir menos, então ela vai dar uma equilibrada no preço. Ela balanceia. A taxa Selic tem o objetivo de fazer o controle da inflação também. Para o gerente Anderson Lima, a expectativa no próximo ano é de que o valor da taxa diminua. Mas até lá, o jeito será economizar e evitar financiamentos para não se endividar nos juros. Agora, para 2022, a gente vai tentar equilibrar as contas, né? O brasileiro ele tem que analisar bem como é que estão as suas finanças, tentar ali, já reduziu bastante, a gente já vem reduzindo desde 2020, gastos supérfluos, né, comprar mais o essencial, aqueles que têm condição de guardar, fazer sempre uma poupança, uma reserva financeira, né, analisar bem caso for fazer um empréstimo, financiamento, a compra de algum bem com um valor mais agregado, verificar ali se as taxas correspondem, se realmente está dentro do seu orçamento. E a gente acredita que a partir do segundo semestre a economia ela vai dar uma melhorada. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Você está ouvindo Jornal do Meio-Dia. Notícia com credibilidade. Meio-dia e 35, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a partir da técnica de sequenciamento genético, a Fiocruz identificou 2 casos da linhagem BA2 da variante Ômicron, sendo uma no Rio de Janeiro e outra em Santa Catarina, conforme foi divulgado pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Essa informação foi divulgada no último sábado. Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, que atua como Centro de Referência Nacional em Vírus Respiratórios junto ao Ministério da Saúde, realizou a confirmação. O laboratório vem atuando no mapeamento de genomas do vírus desde o início da pandemia. Esse laboratório integra a rede genômica Fiocruz. Foi por meio do exame RT-qPCR que os laboratórios do estado fizeram o diagnóstico inicial. Essas amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo da Fiocruz para que fosse realizado o sequenciamento genômico que acabou confirmando a presença da subvariante BA2. As secretarias de saúde e o Ministério da Saúde foram informados dos resultados finais, como mandam os protocolos de referência. De acordo com a Fiocruz, a nova linhagem é mais contagiosa. No entanto, ainda é desconhecido se ela é mais perigosa. Voltando aqui para Goiás, Daliano, um empresário de 32 anos procurou a polícia no último domingo para denunciar 3 homens identificados como policiais civis de Goiás, que após, segundo a vítima, ter sido extorquido por eles durante um passeio turístico em São Jorge,
O empresário relatou que esses policiais, armados e ameaçando a sua família, o forçaram a transferir criptomoedas avaliadas em R$994 mil. Conforme relatado à polícia, a vítima, que é empresária do ramo de cassinos em Portugal, fazia turismo em São Jorge, na região de Alto Paraíso, com 2 amigos, quando foi abordado por 3 homens que estavam no veículo modelo Land Rover. O empresário diz que o trio desceu do carro com armamento de grosso calibre, pistola, fuzil e metralhador e tinha um brasão da Polícia Federal na roupa. Um dos homens teria dito à vítima que sabia sobre sua atividade comercial ligada a cassinos em Portugal e mandou que ele mostrasse todas as contas bancárias que estavam registradas no celular. Logo depois, os homens teriam sequestrado e levado o empresário até o chalé da pousada Vila das Pedras, onde estava hospedado, e, apontando as armas para sua cabeça, o obrigaram a transferir 4.485 bitcoins, e no momento da transferência eram avaliados em R$994.746. E o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou o seu relatório apontando que os produtores do estado já semearam 41,9% das lavouras previstas para a segunda safra de milho nesse ano de 2022. Esse patamar representa um avanço de 15,2 pontos percentuais com relação à semana anterior, que foi de 33,6 pontos percentuais à frente dos 8,2 registrados nesse mesmo período no ano passado para a safra passada. Olhando para as regiões do Mato Grosso, a publicação aponta que a Médio Norte já plantou 55%, a Oeste 45%, a Noroeste 44%, a Norte 44,01%, a Nordeste 28,74%, a Sudeste 26,32% e a Centro-Sul 18,51%. E voltando a falar do esporte aqui no Jornal do Meio-Dia, vamos falar de Campeonato Mineiro. A reconstrução do Cruzeiro com o início da gestão de Ronaldo Fenômeno não tem sido nada fácil. O time sofreu bastante e com um gol de Edu aos 51 minutos do segundo tempo, venceu a Caldense por 2-1 de virada neste sábado no estádio Ronaldão em Poços de Caldas. No meio de semana, o time celeste tinha perdido o clássico para o América Mineiro por 2-0. A reabilitação valeu a liderança provisória, com 9 pontos pelo menos até o domingo, antes do Atlético Mineiro receberá a Patrocinense em Belo Horizonte. Na quinta rodada, o Cruzeiro vai agora encarar o Democrata de Governador Valadares no Mineirão nesta quarta-feira. Já a Caldense vai enfrentar o Patrocinense no mesmo dia. E quase um ano depois de disputarem o terceiro lugar, Palmeiras e Al-Ahly vão se reencontrar em uma partida do Mundial de Clubes da FIFA. Dessa vez na semifinal, nessa terça-feira, às 1h30 da tarde, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Com a mudança dentro e fora do campo, o Verdão tenta escrever uma nova história no confronto depois de ter sido superado pelos egípcios nos pênaltis em Doha, no Catar, no ano passado. Para 2022, o Verdão deve estrear no torneio ainda buscando consolidar uma nova formação tática que já deu certo. Desde a final da Libertadores, vencida contra o Flamengo em novembro do ano passado, no Uruguai, Abel Ferreira tem feito uma variação de esquema com 3 zagueiros. Para a semifinal, porém, Abel poderá mudar a escalação. Piquerez chegou aos Emirados Árabes somente na noite deste domingo. Murilo, Renan, Jorge e Jailson são opções para a vaga do uruguaio, que terá apenas um dia de atividade com o grupo depois de se recuperar da Covid-19. O que já é certo é a opção da comissão palmeirense por um grupo mais experiente. Dessa forma, Renan, Patrick de Paula e Gabriel Menino foram cortados da lista de inscritos, além de Vanderlan e Giovani. Abel acredita ter concorrentes em melhores condições nesse momento e aposta num grupo mais pronto para grandes adversários. Jornal do Meio-Dia. 12h40. E agora vamos direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira, trazendo as informações do fim de semana em Mineiros e região. Olá, segunda-feira a gente chega trazendo o fim de semana, um resumo dos principais acontecimentos aqui em nossa cidade. Vamos começar falando do Corpo de Bombeiros, que atendeu nas últimas 24 horas 2 acidentes de trânsito na BR-364, perímetro urbano aqui da nossa cidade. Foi um capotamento, um Chevrolet Sonic. Ao chegar no local, a equipe deparou com a vítima do sexo feminino, 28 anos de idade. Era a condutora do carro, estava consciente, sentada ao chão já fora do veículo, apresentava contusão na perna esquerda e, diante do fato, ela foi encaminhada até a unidade de pronto atendimento de nossa cidade. Já no período, cerca de uma hora depois, também na 364, atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito, outro capotamento, uma Ford Ranger, com 4 supostas vítimas. Ao chegar no local, verificou que ninguém se feriu,
era só danos materiais, graças a Deus. Todas as 4 vítimas foram examinadas no local pelo médico do SAMU e confirmou que elas não necessitavam ser transportadas aí para a unidade de pronto atendimento, restando aí danos materiais. Então, estas as principais registradas neste fim de semana pelo Corpo de Bombeiros. Vamos agora com a Polícia Militar e também a Polícia Civil neste fim de semana. Algumas foram registradas na Polícia Civil, a maioria foram ocorrências de estelionato, diversos inclusive, tá? Diversos estelionatos sendo registrados aqui em Mineiros e algumas pessoas perdendo dinheiro. Aquele golpe da pessoa que manda uma mensagem dizendo que trocou de número e pede transferência, continua em alta e as pessoas não ligam, né? Aí para poder checar se é realmente a pessoa do outro lado ou não e acabam fazendo transferências. Desta vez o prejuízo chegou a mais de R$5.000. Perturbação do sossego alheio também foi registrada lá no Parque do Cedro, a famosa árvore, né? Por lá a polícia foi acionada após, né, moradores daquela região que sofrem bastante com essa barulheira toda, informaram que estava acontecendo algazarra por lá. 2 veículos apreendidos encaminhados ao 46º Batalhão da Polícia, tá? Terão agora que retirar esse carro em juízo, ou seja, vai ter que enfrentar aí o juiz, conversar de frente a frente com ele para explicar o motivo aí dessa baderna. O interessante neste fato é o seguinte: enquanto tá a festa rolando ali, né, todo mundo tá junto, achando maravilhoso, né? O dono do carro é o cara no momento, mas quando a polícia chega e faz a apreensão, aquela turma toda lá acaba deixando aí o motorista sozinho, arcando com todo o prejuízo. Cadê a turma? Cadê os amigos para ajudar nesse momento? Não tem, infelizmente, né? Enfim, e outras ocorrências também registradas pela Polícia Militar, um tráfico de drogas. Este foi registrado ali no Divino Espírito Santo, quando a Companhia de Policiamento Especializado fazia uma ronda, verificou que um indivíduo já conhecido dos policiais estava em frente à sua residência e quando viu a barca preta, baixou a cabeça tentando disfarçar, né? Os policiais já notaram que poderia haver algo errado, né? Em breve entrevista foi perguntado se havia algo de ilícito na casa, ele afirmou que não, mas ao entrar aí no portão, no jardim que fica logo em frente à residência, uma terra remexida e lá meio quilo de maconha foi encontrado. E ele estava com alvará de soltura pelo crime de tráfico de drogas. Retornou, o alvará foi suspenso, ele retornou então para a agência prisional, tá lá detido mais uma vez por tráfico de drogas. Eu quero falar para você do boletim epidemiológico, né? Nós estamos, o último divulgado ontem, no finalzinho já da tarde, 1.626 pessoas com a Covid-19 ativa no município, tá? Esse número até anteontem estava 1.418. Ou seja, em 24 horas, mais de 200 pessoas. Eu passei hoje pela manhã lá no municipal, a fila está enorme, tá? Muita gente indo ao local para fazer o teste aí da Covid-19 e o número de pessoas contaminadas é altíssimo. Então, vacine-se, previna-se, cuide-se, tá? Evite aglomerações e assim, qualquer sintoma, você deve procurar sim o hospital municipal. E o interessante é o seguinte: ao receber o resultado e este resultado for positivo, você deve permanecer lá no hospital, né, para passar para uma triagem, também uma consulta médica. Muitas pessoas estão pegando o resultado positivo e indo embora para casa, né, sem passar aí por uma consulta médica. É de graça, entre aspas, né? O SUS é quem paga o SUS somos nós. Então, é melhor você ficar por lá e, é claro, fazer todos os procedimentos necessários. Não é só pegar o resultado e ir embora para casa não, viu, pessoal? Tem que fazer uma consulta, seguir todo o protocolo, ok? Dado o recado aqui no nosso programa. Eram estas as informações de hoje. Da redação, J. Pereira. 12:46. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @VerdeValeMineiros, no site www
verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verde Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.